Perfeito, tá bem? Isso é para que vocês possam ter acesso a essa gravação da reunião depois da apresentação, se quiserem, né? E para aqueles que eventualmente não puderam entrar, a gente também vai disponibilizar o material para que eles possam ver depois, tá? Vou pedir duas coisas para vocês. Façam as perguntas de vocês através daquele íconezinho QIA, né, que tem embaixo aí da salinha do Zoom de vocês, ok? Então tem um íconezinho chamado QIA, você vai clicar ali e escrever a sua pergunta, se quiser dizer para quem que você quer perguntar, para um de nós cinco aqui, fica à vontade, se não, pode ser uma pergunta aberta. No final das apresentações, a gente vai direcionar as perguntas para os palestrantes, para que respondam algumas, pode ser que não dê para responder todas agora, durante o webinar, mas com certeza não ficaram sem respostas, serão enviadas para vocês posteriormente, tá bom? Então, já com essa conversinha que eu fui levando aqui com vocês, nós já estamos a 5 minutos do início da reunião e eu vou então colocar aqui a apresentação para que todos possam ver, né, que vai apoiar aqui o nosso webinar. Então, mais um segundinho, vamos lá. Creio que agora vocês estejam vendo aí, tá? Eu vou chamar primeiro para conversar conosco, né, as advogadas da MAB, tá? A doutora Érica, né, e doutora Martina, que prepararam um material para compartilhar com vocês, tá? Então, eu vou pedir para que a doutora Érica e a doutora Martina se apresentem melhor, elas têm isso preparado para vocês e vão falar da experiência delas para vocês. Então, primeiro, muito obrigado, Érica, muito obrigado, Martina, por participar desse evento nosso aqui e agora a palavra está com vocês, tá bem? Bom dia, pessoal. Obrigada, Joel. Obrigada, WA, pelo convite para falar sobre esse assunto tão importante e um dos mais relevantes em 2025, né? Eu sou Érica Alvarenga, eu sou sócia da MAB Advogados, sou especialista em direito empresarial, societário e modelos de negócios, tá? Você quer colocar a apresentação, Joel, e para a segunda página, Sim, por favor? É a Aline que está com a apresentação? perfeito, vamos Tá. lá. Ali tem um Sou eu, pouquinho mais, já né, está. do meu histórico e da minha sócia, da Martina, tá? Eu tenho mais de 20 anos de atuação na área de direito empresarial. O ano passado, em 2024, eu e a Martina fomos reconhecidas na área de direito empresarial como uma das advogadas mulheres mais admiradas do Brasil pela revista Análise, que é o ranking oficial jurídico que tem credibilidade, então foi uma honra. Então estamos vindo aqui para falar com vocês um pouco sobre a reforma. A Martina é especialista em direito digital, tá? Atende muitas empresas nacionais e multinacionais. A maioria dos clientes de TI é expert aí no assunto, em operações, LGPD, inteligência artificial, tá? E nós vamos falar um pouquinho agora, então vamos direto ao ponto, porque tem muita coisa e me deram um pouco tempo sobre a reforma Uhum, tributária, os aspectos legais, tá? Por quê? A parte mais operacional, contábil, ficam para os colegas, né, que são os próximos. Então, eu vou trazer aqui, basicamente, o que eu quero que vocês tenham em mente, que vai ajudar vocês a entender os impactos e quando vocês precisam começar a se preocupar com algo. Porque todo mundo fala isso, né? Tem muito cliente que chega no escritório e fala assim: ah, já preciso fazer uma auditoria? Já preciso implementar a reforma? Sim, precisa. Mas vamos entrar agora um pouquinho mais nos detalhes, beleza? Então, pessoal, vamos lá. A reforma tributária é um. Pode voltar ao slide antes, por favor, Aline. A reforma tributária, ela começou a ser discutida há muitos anos, né? Que está sendo discutida em Brasília, tá? Mas, de fato, foi aprovada em 2023, no final de 2023, quando alterou o sistema tributário nacional. Ele alterou mais de 300 artigos da Constituição Federal, tá?
Se você pegar, eu gosto muito de ler a lei seca, tá? E eu li a lei para trazer essa apresentação aqui para vocês, porque como a reforma também tem um viés político, e aqui não é o objetivo, o que eu vou trazer para vocês, de fato, é o que está na lei, tá? Sempre lembro que o direito não é uma ciência exata, né? Há várias interpretações. Mas aqui vocês podem ter certeza que tudo que eu falar está escrito na lei. E eu deixei o link para vocês também nessa apresentação do Planalto, onde vocês consultam a lei. E sempre consulta no site do Planalto, tá, pessoal? Porque lá ele atualiza todo dia a vigência. Às vezes tem várias empresas que acabam colocando a lei no site para o empresário acessar, mas daí já teve alteração ontem que não vai estar refletida, mas no Planalto tá. Então sempre olhem a lei, beleza? Bom, da alteração da Constituição, veio a lei complementar, que é a famosa, que foi aprovada agora em janeiro de 2025, que de fato regulamentou os novos tributos e o mecanismo de como que vai funcionar, tá bom? Pode ir para o próximo, por favor. Bom, então assim, ainda tem, claro, mais um projeto de lei para ser aprovado que vai definir todas as regras do comitê gestor do IBS e do CBS, que são os novos impostos, tá? Mas esse ainda está em tramitação. Então, vamos começar aqui a falar sobre os princípios e prestem atenção nessa parte, porque ela é muito simples. E uma vez que vocês entendem os princípios da reforma, vocês começam até a dar respostas para tudo, tá bom? Então vamos lá, o primeiro princípio, que eu acho que a maioria já sabe, é a simplicidade. Todo mundo sabe o quanto complexo é o nosso sistema tributário, certo? A ideia da reforma veio exatamente para simplificar, tá? Então, vão ser extintos os tributos que existem hoje, ICMS, ISS, PIS, PIS parcialmente, né? Porque na Zona Franca de Manaus vai continuar uma parte. E vão ter os novos, tá? De fato, vai simplificar, Érica? Tem muito cliente que me pergunta isso. Ah, é porque estão falando que é tão complexo? Sim, vai simplificar. Mas nós vamos viver um período de transição de 10 anos, onde a gente vai conviver com o sistema que é hoje, que é super complexo, e o novo sistema. Ou seja, durante esses 10 anos vai ser mais complexo. E é por isso que é importante a gente entender agora desde o começo, tá? Então, simplicidade Inclusive, é o. Desculpa, fala, Marte. inclusive, por que que existe essa necessidade de simplificação? Porque o Brasil é considerado um dos piores em sistema tributário, né? Então, gasta-se muitas horas para que consiga cumprir toda a legislação, e mesmo quando você cumpre tudo, todas as regras, existe ainda passivo que você tem que discutir em todos os pontos. Então, essa é a proposta principal, trazer uma simplificação no próprio sistema. Exato. Isso vai ser muito bom, gente. Tipo, por exemplo, para investimento externo, eu trabalho muito com empresa multinacional. Já tentaram explicar em inglês para o chinês como que funciona o sistema tributário no Brasil? Com essa reforma, vai ser muito mais fácil, tá bom? Próximo princípio, a transparência. Então, vai ser destacado na nota fiscal quanto de fato é o valor daquele produto e quanto que você está pagando de imposto, que nem é lá fora, né? Você vai para os Estados Unidos, você sabe quanto você está pagando. Próximo princípio, para ter em mente, é o da justiça fiscal, né? Eles estão tentando acabar, por exemplo, com a guerra fiscal entre os municípios, os estados, principalmente nessa área de TI, de software que a gente sabe que tem, né? Vai ter o cashback. O que é o cashback? Pessoas de baixa renda vão ter uma devolução do valor do tributo para serviços básicos, como luz, água, tá? E vai ter uma alíquota única por ente federativo. Então, eles falam muito também que é a reforma da justiça social. O que seria isso? Para as pessoas de baixa renda, de certa forma, serem beneficiadas. E os ricos serem mais tributados, digamos assim. Então, por exemplo, o ITCMD, ele vai ter uma alíquota maior de acordo com o valor do imóvel, tá? Então, vai ser progressivo. Então, toda vez que pensa reforma, eu também sempre penso isso, sabe? Justiça social, justiça fiscal. Próximo princípio, neutralidade. Ou seja, o tributo ele não deve interferir nas decisões do negócio. Hoje o que a gente tem muito é assim, quando o empresário vai abrir uma empresa, nós temos muito assim, onde que eu vou abrir empresa que tem um tributo menor? Em Barueri? Barueri ficou famoso, né? Por ter uma alíquota menor. Não pode ser isso,
tá? Você não pode definir o seu modelo de negócio pensando, não estou falando que é certo ou errado, é o princípio da reforma, pensando qual é o melhor modelo de negócio e onde eu vou pagar menos tributo, tá? Então, ele vem com esse princípio do tributo não interferir nas decisões do negócio, tá? Próximo princípio, cooperação federativa, tá? O que significa isso? Agora, a arrecadação e a gestão dos tributos vão ser compartilhadas pelo comitê gestor, tá? Que ainda vai ser regulamentado. E, por fim, a sustentabilidade. Esse vai ser um imposto seletivo, que muito tem se falado. A Martina deu um nome legal para esse imposto. Como é que é, Marti? Gente, eu não fui eu que dei o nome, tá? Mas estão definindo internamente como o imposto do pecado. Que é importante a gente trazer essas analogias para a gente identificar. Então, o imposto do pecado, ele vai Uhum. taxar mais todos os produtos e os serviços que forem prejudiciais à saúde ou meio ambiente. Isso está muito alinhado ao momento, né, de crescimento de projetos de ESG, compliance. Então, tudo que é melhor para o meio ambiente ou para a saúde das pessoas que cumprem leis vão ter, em tese, um benefício. Então, eles trazem como mais um princípio da reforma tributária. Exato. Então, o imposto seletivo, ele vai incidir qual vai ser o fato gerador, digamos assim, né? Os produtos, os serviços, tudo aquilo que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente, tá? Então, você pode falar desde uma extração de minério, como você pode falar da saúde mental, tá? Então, assim, é bem abrangente, isso vai ter que ser especificado. Pode ir para o próximo, por favor. Bom, pessoal, então assim, partindo para o que interessa, né? O que a gente não vai pagar mais e o que a gente vai começar a pagar? Tributos extintos, ICMS, ISS, PIS, COFINS, que são as contribuições, né? E o IPI parcialmente. E o que vai ser criado, né? Digamos assim, o ICMS e o ISS vão dar origem ao IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Então, vejam, hoje a gente tem dois impostos, bens e serviços, e agora a gente vai ter um só, tá bom? E a contribuição sobre bens e serviços, que é o CBS, que é a contribuição idem, bens e serviços. Ah, Érica, a pergunta que todo mundo quer saber, qual que é a alíquota? Não sabemos, em geral, do que estão falando, as pesquisas que estão sendo feitas, né? Algo em torno de 20 a 27, 28%, de forma que a maior parte vai ser IBS, que vai ser direcionado, destinado para os estados e municípios, tá bom? A contribuição vai ser a menor parte, digamos aí, ó, bem geral, tá? Que o CBS vai ser 9% e 20% é de IBS, tá? E o CBS, então, vai ser destinado para a União Federal, tá bom? Então, olha só, em tecnologia, não tem mais a discussão, dependendo do tipo de software, onde está, onde é a sede da empresa, se aplica ISS, ICMS e de qual estado, tá? Agora, é IBS e CBS, não tem história. Princípio da neutralidade, por isso que eu falei da importância dos princípios, tá? Então, aqui você vê essa aplicação. E o imposto seletivo, que nós já falamos, que vai ser um imposto para produtos e serviços nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Beleza? O próximo, por favor, Aline, Joel. Bom, daí um assunto que está sendo muito discutido também e que vai impactar aí nos sistemas, né? Daí eu acho que o pessoal da WA sabe melhor do que eu, porque eles já estão super preparados aí com toda essa integração que vai ter que ser feita. Mas basicamente, pessoal, o split payment é a separação do pagamento. Vamos traduzir? É a separação do valor da transação financeira da compra e venda daquele produto ou da prestação de serviços, tá? Então, o fornecedor, o prestador de serviços, ele vai receber o valor líquido na sua conta. Ele não vai receber mais o valor bruto. A parte do CBS e do IBS vai direto no split payment por meio da instituição financeira, um mercado pago, quem for fazer essa transação, essa liquidação financeira,
tá? Já vai direcionar a parte do imposto para, para o fisco, tá bom? Então, isso ajuda no quê, Érica? Por que que eles estão fazendo isso? Lembra a transparência, né? Eles estão fazendo isso para evitar sonegação e inadimplência tributária, porque agora não é mais o contribuinte que vai pagar, tá bom? Em determinados casos, tá? O Glauco talvez vai entrar um pouco mais sobre isso, né, Glauco? Mas tem toda uma questão do B2B, B2C, e daí ele aprofunda melhor essa parte, tá bom? Bom, vamos para o próximo, mas tenham a ideia do split payments, tá? Que isso vai ser algo que vai impactar todo mundo. Se vai ser melhor, pessoal, não sei. Vai ser, eu acho que com o tempo, depois dos 10 anos, depois dos sistemas, né? Utilizando o sistema, vai ser mais fácil, né? Cronograma, que é algo que todo mundo pergunta. Já estamos prontos? Como que vamos fazer? Começa o ano que vem. Então, assim, a hora de se aprender é agora. A hora de você ver o sistema que você vai precisar é agora. A hora de você criar seu comitê de transição da reforma tributária é agora, tá? Não adianta depois de lá em 2016, em 2026, desculpa, desesperado, falar, opa, vamos ver qual sistema a gente vai contratar? Por quê? Porque a partir de 2026 já começa o período que a gente chama período teste, que vão ser as alíquotas reduzidas do CBS e do IBS, tá? Então, vai ser assim, 0,1%, 0,9%, de forma que vão continuar existindo. Lembra que eu falei no começo, no período de transição, que a gente vai trabalhar com dois sistemas, o antigo e o atual? Então, agora, a partir de 2026, já vai ter isso, mas com alíquota reduzidas dos novos tributos. E os tributos antigos continuam existindo. Daí, a partir ali de 2027, vai entrar o CBS integral já, a alíquota, tá? E a partir de 2029 vai entrar o IBS. Aqui, essa figura, eu peguei do site do Senado, tá? Desculpa. Eu peguei do site do Senado, então é só exemplificativa, tá? Mas só para vocês entenderem como que vai ser durante esse período de transição. Os novos tributos vão crescer progressivamente, as alíquotas, beleza? E os tributos ISS e ICMS que estão sendo extintos vão descer gradualmente, tá bom? Não tem como virar a chave e falar, a partir de 1º de janeiro de 2026, novos tributos extinguem os outros. Todo mundo vai ter que se adaptar, tá? E a partir de 2033, então, a gente tem o fim do modelo atual e a reforma tributária aí com toda a sua simplificação para atuar. Vamos ver, né? No meio do caminho vão surgir questionamentos, vai mudar alguma coisa, com certeza. Gente, a lei complementar, se vocês quiserem ler a lei, leia a lei complementar, tá? Ela tem mais de 500 artigos. Mais de 500 artigos. Então, assim, é muita coisa. E certamente, nesse muita coisa ali no meio, algo vai ter que ser adaptado pela dinâmica, pelo dia a dia. Tá bom? Próximo, por favor. Já foi? Agora que a Tá. gente Já. entendeu os princípios e o que vai impactar, o que vai mudar, de mais importante, a gente precisa pensar o que as empresas precisam fazer agora. Considerando que a gente vai ter dois sistemas coexistindo durante um prazo de 10 anos, a gente precisa de atenção. Então, o primeiro passo e o mais importante é criar um comitê tributário para a transição, para a gente entender o que estamos fazendo agora e o que vai ter que ser feito. Esse comitê, ele precisa ser extremamente eficiente, trazendo advogado, então todo o corpo jurídico que vai trabalhar de forma estratégica, que vai trabalhar de forma a garantir que essa transição seja mais tranquila. O pessoal da contabilidade, o Glauco vai falar bastante para a gente coisas que são importantes, que vão operacionalizar o dia a dia de vocês. O financeiro, todas as pessoas que têm acesso ao sistema SAP. Então, todo mundo dentro dessa cadeia que é importante nessa parte, ela vai precisar estar dentro desse comitê para a gente fazer o quê? Passar para o próximo passo, uma auditoria interna. Entender e mapear quais são as operações fiscais da empresa. A gente mapeando, a gente vai identificar
o que a gente vai precisar revisar. Os protocolos e procedimentos, os fluxos de aprovações, as classificações dentro do SAP. Como a gente tem um princípio muito grande de fazer a simplificação, a gente também vai precisar simplificar essas questões. A gente vai precisar identificar eventuais inconsistências para a gente conseguir ter uma operação que reflita a realidade com todos os documentos estruturados também. A gente vai precisar revisar o modelo de negócios. Então, quando a gente pensa em empresas de tecnologia que tinham aquela discussão sobre o licenciamento de software, daqueles produtos de prateleira versus aquele produto que é considerado uma prestação de serviço, porque é por um tempo determinado, a gente vai precisar identificar se a gente vai precisar mudar o modelo de negócio diante dessas novas regras. Se os contratos que a gente vai precisar adequar, vão precisar mudar de nome, vão precisar mudar de nomenclatura. Joel, pode passar para a próxima, que já vem com o próximo passo que a gente vai precisar. Fazendo essa auditoria interna, mapeando o que vai precisar ajustar, a gente vai ter que passar para a revisão contratual. A gente vai precisar adequar, principalmente, o que eu vejo de primeiro trabalho para todas as empresas, toda e qualquer empresa, e principalmente empresas de prestação de serviços, nós vamos precisar ajustar os contratos, propor aditivos aos contratos para prever a transição, tá, para o CBS, para o IBS, para promover o reequilíbrio econômico, porque não temos exatamente as alíquotas que serão aplicadas, mas já sabemos, é pacificado, que vai aumentar essas alíquotas. Então, se a sua previsão contratual estabelece que cada um assume o seu imposto, aumentar do nada essa alíquota, ela vai trazer um problema estrutural para a sua empresa. Então, a gente já prepara esses aditivos trazendo uma cláusula de repasse da carga tributária ou até de divisão do aumento da alíquota, certo? Sabendo que teremos um período de transição que vai ser complicado, esse comitê vai ter que trabalhar de forma ativa para a gente identificar como que operacionalmente vai ser bom para a empresa, né? Ou até evitar esses prejuízos. Esse é um exemplo da revisão contratual que vai precisar ser feita. Mas existem outras. Então, assim, antigamente eu fazia um contrato e aí agora eu vou ter que nomear de outra forma, eu vou ter que ajustar as obrigações fiscais, como que vai funcionar? E, por fim, a gente vai precisar fazer uma gestão dos créditos tributários, porque a gente vai precisar reavaliar todas as entradas dos insumos, dos serviços, para identificar se a gente consegue aproveitar os créditos. Então, o trabalho dos contadores, né, da área contábil, com o Glauco, vai ser bem importante para a gente identificar e aproveitar. Pelo princípio da não cumulatividade, a gente vai poder aproveitar muito mais crédito. Como vai estar muito mais claro e transparente, é importante, sabendo que vai aumentar a alíquota, é importante que a gente aproveite bem esses créditos, certo? É importante a gente fazer os testes também com dados e simuladores para a gente prever o impacto. Qual vai ser o impacto? Aonde muda a nossa margem de trabalho? Para que a gente consiga também, dentro desse período, ajustar a operação para que não traga prejuízos tributários para todas as empresas. É isso, Joel. Devolvo a palavra. Espero que tenha Muito ficado bom, claro. muito bom. Obrigado, Érica. Obrigado, Martina. Assim, tem sido para nós, né, como provedores de solução de tecnologia de informação, de sistemas, especificamente no mundo SAP, é muito importante reforçar essa questão da importância dos times, digamos, multifuncionais, né? Ou seja, o jurídico, o contábil, o fiscal, o financeiro e tecnologia de informação envolvidos nesses projetos. Não é um projeto só de TI, porque a gente pode resolver a questão dos sistemas fácil, né? Mas vai ter muita coisa depois que precisa ser observada para que a proposta de melhoria da reforma tributária possa ser aproveitada. Então, e a gente costuma esquecer isso, né? No dia a dia, vai atendendo às leis, quando você vê aquilo, ao invés de trazer um benefício, vai trazer um prejuízo para a empresa. Então, essa questão da revisão dos contratos, tudo isso fantástico. A gente
fez questão de trazer para vocês, nossos clientes, nossos prospects, esta posição, né, que as nossas advogadas apresentaram agora, porque são insights, são pontos para pensar. Não considerem um projeto só de ajuste de tecnologia, tá bom? Agora eu vou passar, então, a palavra para o Glauco, né? O Glauco é um contador muito experiente, é fundador da Martins Boassi Contabilidade. Ele me disse outro dia desse, e eu também sou descendente de contadores, podemos dizer assim, que ele já é a sétima ou oitava geração, o Glauco. Nós somos em 12 contadores na família. Sou da segunda geração já. Segunda geração, tá? Então é bastante. Eu não segui por essa área, mas também meu avô era contador, minha mãe era contadora, minha irmã é contadora, e eu fugi. Mas é muito importante a contribuição deles para que você possa, se não ganhar, perder menos, né? Então, eu vou deixar essa conversa com o Glauco, ele que vai falar um pouquinho mais sobre os aspectos contábeis, e operacionais da reforma tributária. É com você, Glauco. Bom dia a todos. Obrigado, Joel, pela oportunidade de apresentar um tema tão significativo para a sociedade brasileira nesse momento de transição, né? Eu digo assim, existem três grandes alicerces que irão fundamentar o êxito da reforma tributária sobre o consumo, né? Então, eu tenho como base o IVA dual, a não cumulatividade e o split payment, propriamente dito, né? O IVA dual é a junção da CBS com a IBS, e aí parte será regido pela União e parte será regido pelos estados e municípios, né? O que causa muita dúvida nesse momento é quanto será a alíquota da junção desses dois tributos, né? Bom, se a gente considerar a CBS, perdão, que será administrado pelo governo federal, levando em consideração que ela irá substituir logo de cara o PIS e COFINS, e a soma desses dois tributos dentro de um cenário de não cumulatividade, como é o lucro real, por exemplo, hoje, nós estamos falando de 9,25. Do outro lado, nós temos ICMS e o ISS que irá compor a IBS. Nesse cenário, estamos falando em uma alíquota de 28%. Mas quem vai definir isso será uma resolução do Senado Federal, que já se cogita uma trava em torno de 26,5%. Independente das alíquotas, né, uma vez que a reforma tributária coloca o direito de forma material, a gente tem que pensar necessariamente de como instrumentalizar o que está na legislação. O Brasil, infelizmente, ele é regido por normas infraconstitucionais que são editadas ao bel prazer, como, por exemplo, instruções normativas, ordem de serviços, portaria CAT, e é isso que, na verdade, vai nortear de que forma a gente vai operacionalizar a reforma tributária. Isso começa logo em janeiro de 2026, com umas alíquotas reduzidas e de forma teste do CBS e da IBS, que irá, de fato, garantir de que forma os RPs vão se adaptar. Eu não tenho dúvida que o sucesso dos RPs e as implantações e as parametrizações só poderão alcançar um êxito após a gente analisar qual é a capacidade de aderência desses RPs na nova legislação tributária. Porque tudo que nós fizermos aqui dentro dos nossos RPs tem que refletir de forma clara, atendendo à legislação vigente e poder passar para o cliente a tranquilidade de que tem uma ferramenta que vai atender à reforma tributária, né? E quais serão as obrigações acessórias inerentes à nova reforma tributária. Acredito eu, por exemplo, mas aí é só um devaneio operacional da minha parte, nós temos, por exemplo, o SPED de contribuição, que nos dá mensalmente de que forma temos que informar a Receita Federal a transação de apropriação de crédito e débito do PIS e COFINS. Como a CBF vem de encontro à substituição necessariamente do PIS e COFINS, haverá uma nova janela dentro dessa obrigação acessória de como irá refletir? Isso necessariamente depende da capacidade de aderência dos nossos RPs. Esse é o grande cerne da questão. O outro alicerce que eu comentei aqui, a não cumulatividade. Todo sistema tributário de não cumulatividade pressupõe a transmissão de crédito e de que forma esse crédito pode ser utilizado. Estamos falando de tributos federais e estamos falando de tributos estaduais, sobretudo o ICMS, que o ICMS tradicionalmente tem um regime de apuração pelo RPA, que é o regime de apuração mensal, salvo algumas situações em que o governo instituiu
a pessoa jurídica do substituto tributário, que antecipa ou posterga a arrecadação desse tributo, e também vai trazer várias novidades para a gente dentro do SPED fiscal, que é a obrigação acessória que reflete para o governo estadual toda a movimentação de mercadorias. Nesse sentido, haverá profundas mudanças na nota fiscal. Acredito eu que vai ter que ter uma amplitude maior do NCM, dos impostos que aquela pessoa jurídica está sujeita para poder refletir no próximo passo, que é o split payment. O split payment necessariamente vai ter 3 formas diferentes de arrecadação, porque o princípio do split payment é justamente no ato da liquidação da operação financeira, liquidar junto com essa operação a parte tributária, ou seja, o repasse para o ente tributante. Nesse sentido, já estão falando em 3 modalidades de split payment: o superinteligente, o inteligente e o simplificado. O superinteligente prevê, na hora da liquidação da operação financeira, a transmissão do imposto para o ente tributante, já descontando se aquele contribuinte deve ou não se apropriar de eventuais créditos em operações anteriores. Esse seria o melhor dos mundos. Mas, de novo, para que um sistema de split payment superinteligente funcione de forma concisa nessas novas tratativas do governo federal, vai depender muito da capacidade de aderência do RP. Estou batendo bastante nessa questão da aderência dos novos RPs, porque é o que vai nortear o êxito fiscal da operação do contribuinte. A outra modalidade do split payment inteligente é a apropriação da parte tributária para o governo, do ente tributante também, só que não haverá como, naquele momento, verificar a quantidade de crédito que o contribuinte tem. Então, ele paga e depois dizem, né, que em 3 dias haverá uma compensação, caso haja o recolhimento a maior, ou haverá um complemento. E, por fim, o split payment simplificado, que é basicamente para as empresas que têm vários itens, como, por exemplo, um supermercado que tem milhares de itens, que eventualmente cada produto tem uma alíquota diferenciada, e não tem como. Então, faça o recolhimento de uma alíquota simplificada e se apura a diferença para o mês seguinte, para a transmissão de crédito ou débito das diferenças. Então, no momento em que o governo institui a reforma tributária sobre o consumo, estamos vivendo ainda sob a égide da legislação tributária atual, que também passa por profundas mudanças, como, por exemplo, o fim da desoneração da folha e a volta do recolhimento dos 20% sobre o INSS. E estamos em um momento de transição, onde se diminuiu a alíquota sobre o faturamento bruto e voltou uma pequena alíquota para dentro da folha de pagamento. Não distante também, em razão da diminuição futura, o aumento da isenção do imposto de renda sobre a renda para quem ganha até R$ 5.000, haverá a tributação do lucro distribuído aos sócios ou titulares proveniente da pessoa jurídica, que desde 96 era isento e provavelmente será tributado, mas já se barraram porque cogitaram em torno de R$ 50.000, já estão prevendo uma nova faixa de isenção. E não isso, também o fim do PERSE, a partir desse mês, fim dos benefícios fiscais. Todos esses fatos são renúncias fiscais, que de alguma forma o governo precisa repor a arrecadação por força de lei. E a criação da RENF, a criação do MIT, foram várias obrigações acessórias que o governo criou em um prazo curto de 3 anos. Tivemos também a implementação da DCTF Web. Então, a gente passa simultaneamente e de forma concomitante reformas dentro da legislação atual e reformas futuras que começam a partir de janeiro de 26. Eu não tenho dúvida que será desafiador, sobretudo para as pessoas da área de tecnologia, para os profissionais da área fiscal e contábil, e o governo precisa nos disponibilizar as ferramentas para que a gente possa mostrar como estamos agindo de acordo com a nova legislação. De fato, aguardamos várias legislações infraconstitucionais e até mesmo abaixo da lei que criou a reforma tributária, através de instruções normativas, através de ordem de serviço, que vai, de fato, nortear os nossos passos. É muito comum, para cada obrigação acessória criada, a gente tem um manual de instrução específico. A necessidade de estudo e adaptação ela é diária, porque existe um estudo aí que a cada 6 horas é editada uma norma tributária independente da sua hierarquia no Brasil. Então, é muito complexo nesse sentido. E a capacidade de implementação dos ERPs
vai demandar muita implementação e adaptação às novas regras. Eu devolvo para você, Joel, a palavra. Nesse sentido, é o que a gente tem de mais atual e a legislação ela é extremamente mutável. A partir do momento que já houve edições de notas técnicas, já houve revisão das notas técnicas. Então, assim, a gente precisa aguardar um pouco mais. Na verdade, eu acredito que nos 4 meses finais de 2025 do ano corrente, que a gente vai ter norteamento mais detalhado de onde a gente deve seguir. Tá bom, muito obrigado, Glauco, mais uma vez, obrigado por trazer, contribuir aí uma perspectiva que não é o dia a dia da consultoria de TI, né? Eu e o Luiz agora vamos entrar numa abordagem de conversa um pouco mais de tecnologia, né, de como adaptar o seu SAP para a reforma tributária, mas isso não quer dizer que a gente esteja seguro com, com essa questão de fazer as reformas do ponto de vista tecnológico, né? A reforma do ponto de vista tecnológico. Na verdade, nós estamos sempre pedindo aos nossos clientes, sempre, para todos eles. Nós já fizemos dezenas de propostas de adequação da reforma tributária, isso é um volume muito grande. Nós estamos nos preparando desde 2024 para esse tema, apesar da lei ter saído em janeiro de 2025, nós sabemos que isso iria acontecer, né? Então já existia um grupo olhando quais são as possibilidades, como é que isso acontece, porque é um trabalho grande também do ponto de vista de sistemas, né, de ERPs. E não é só adequar isso para fazer o cálculo correto, né? É muito mais do que isso. Então, é isso que a doutora Martina, a doutora Érica e o Glauco colocaram para vocês. Envolvam as áreas contábeis, jurídicas da empresa, fiscal, financeira, na discussão junto com a tecnologia, tá bem? Porque assim, nós podemos cumprir os prazos. A tecnologia vai entregar o sistema funcionando no dia 1º de janeiro de 2026, de 27, 28, 29, até 2033. Mas o que vai acontecer internamente na empresa é muito importante também, se não for mais importante, né? Toda essa operação, como o Glauco está colocando, pode gerar um trabalho maior do que se existe hoje, né? Então, é aquela história, antes de melhorar, pode piorar muito, né? Então, é isso aí que a gente vai ver adiante, ok? Agora eu vou pedir, obrigado, Glauco, mais uma vez, pela sua experiência aqui, Obrigado. contribuiu com nossos clientes. Eu vou pedir agora para o Luiz, né? O Luiz é o nosso diretor de portfólio na WA, ele é o responsável pelo delivery dos projetos, a entrega dos projetos, né? Então, dizem que o Valdir vende, o Joel conta a história e o Luiz tem que entregar o que o Valdir vendeu e a história que o Joel contou. É verdade, né? E aí eu vou pedir para que ele fale um pouquinho dos impactos, né, dentro das soluções da SAP em relação ao que a SAP está preparando para os seus clientes. Luiz, é com você. Bom dia a todos, antes de mais nada. Então, mostrar um pouco do que a gente tem feito, como já colocou, nós aqui internamente nos organizamos. Pode para a próxima slide agora. Nos organizamos aí num grupo grande de pessoas envolvendo, né, analisando o que está acontecendo, analisando todos os pontos. Como foi explicado, né, pela doutora Érica, pela doutora Martina, pelo Cláudio, não é uma transição simplesmente sistêmica, tem uma série de mudanças, mas aqui o meu foco vai ser olhar um pouco como é que isso vai impactar o nosso dia a dia, o nosso futuro, como nós estamos, né, em contato com a SAP, acompanhando esse processo de transição. Então, como foi colocado por todo mundo, né, nós temos o processo 2026, é um processo de transição. Então, a gente vai conviver até 2033 com umas duas soluções, né, rodando em paralelo, sendo que o IBS, no final de 2026, ele deixa de ser teste, passa a ser, né, efetivamente utilizado. O IBS ele vai ser implementado, né, vai mudando as alíquotas dele no decorrer do tempo, e aí vai migrando, né, os impostos de um para o outro. Então, a gente tem que ter esse roadmap sempre na cabeça, lembrando que, assim, agora em novembro, em outubro, o governo solta o ambiente de produção, né, onde a gente pode começar a fazer as coisas
a partir de novembro, entregar essas informações, trazer a informação para dentro do governo para testar, para homologar, para começar todo o processo, para que a partir de 1º de janeiro, realmente a gente tenha todas as informações colocadas. Tá bom? Próximo slide, por favor. E aí estamos olhando aí produtos, né? Ou seja, como é que nós, como consultoria, estamos olhando esse impacto dentro do processo. Quem tem SAP, né, sabe muito bem que a SAP ela tem 3 grandes produtos hoje, né, rodando, SAP ECC e o S/4HANA. Dentro do SAP ECC, você tem alguns motores de cálculo, tanto para processos. O que a gente chama de motores de cálculo? É a forma como o sistema calcula os impostos, calcula as alíquotas, né, e gera no final o preço de venda ou as apurações dos impostos. Então, como é que nós temos hoje? Nós temos a Tax BRJ, que é uma solução um pouco mais antiga, mas que existem ainda muitas empresas que se utilizam, e a Tax BRA, olhando que é o modelo mais novo da SAP ali dentro do processo, olhando os motores de cálculo de entrada. Olhando os motores de cálculo do processo de vendas, você tem a RVX BRA e a RVA BRA. São exatamente as irmãs ali, né, da Tax BRJ e da Tax BRA. Então, a gente, esses dois motores de cálculos, né, a gente tem aplicações de notas específicas para poder modificá-los, tanto para poder incluir esses novos impostos, como poder atualizar as regras a serem colocadas dentro desse modelo. Quais são os grandes impactos aqui? Né? Você vai ter impacto aonde? Na sua nota fiscal eletrônica. Você vai ter que mudar a forma, você vai ter que mudar, incluir campos novos, incluir tags novas nos seus XMLs. Então, você vai mudar a forma como isso é enxergado, como isso é trabalhado. Olhando ainda, né, coisas que no SAP, no ECC, a gente sabe que não tem toda a solução completa. Quando a gente olhava a CTE, agora não. Né, na solução do DRC, por exemplo, o CTE também já está incluso. Então, como é que eu vou tratar essas informações quando a gente fala de venda de produtos e venda de serviços ou compra de serviços, compra de frete? Então, sempre foi um ponto muito crítico dentro do SAP essa questão, né, das práticas. A gente sabe que as empresas elas customizaram suas tabelas de preços, customizaram seus modelos, uma prática normal dentro de qualquer cliente ali do processo. E aí tem um outro desafio grande, que é o quê? A SAP, né, para alguns clientes que possuem o GRC, a SAP também, neste momento, deu uma descontinuada, né, na solução do GRC-NFE, ou seja, aquela ferramenta que gera a nota fiscal, que faz a comunicação que você faz, ela vai ser descontinuada a partir de a partir de janeiro de 26. E aí, para isso, ela está colocando uma nova solução, que é a chamada DRC. Então, todo esse processo, né, nosso arcabouço de processo, nós estamos olhando todos esses impactos, olhando todos esses pontos, sempre baseado em quê? Nas próprias notas da SAP, o relacionamento que temos com a SAP, as conversas que estamos tendo com elas. E é importante, né, quem não tem a função do GRC, mas possui outros sistemas fiscais, né, eles também têm que ser preparados, tem que ter um olho especial para receber essas informações da SAP e poder tratá-las de maneira objetiva. Próximo, Joel, por favor. Então, aqui o que acontece aí, né, olhando as aplicações das notas SAPs, onde são os principais impactos, né, que a gente tem trabalhado bastante? A criação dos novos impostos, né, não vou citar aqui, já estão bastante discutido, mas isso impacta o que dentro do SAP? Minhas prices de compras, minhas prices de vendas, como é que esses impostos vão impactar no custo do produto dentro do SAP, né? Como é que vai ser essas questões dos livros fiscais, como é que isso tudo vai impactar no meu dia a dia. Então, como é que o SAP está sendo preparado para isso. Também, como todo mundo colocou aqui, nós estamos no período de transição. Portanto, eu não posso simplesmente eliminar aquilo que existe. Eu tenho que adaptar aquilo que existe, né, para a nova solução e mantendo a antiga. Por isso que todo mundo aqui colocou que, inicialmente, né, os esforços vão aumentar. A gente vai ter mais esforço, vai ter mais dedicação para poder manter as informações atualizadas e manter os dois sistemas andando, né, os dois sistemas andando em paralelo. A relação do IPI, né, ou seja, colocando essas novas regras a partir do momento que ele for sendo substituído, como é que isso também impacta, né, no processo de preço.
E o principal ponto ali, né, também é como é que a gente faz as faturas eletrônicas. E aí, olhando já todo o processo, tanto nota fiscal de serviço, nota fiscal para empresas de energia elétrica, nota fiscal de produtos, como é que isso vai impactar no seu dia a dia, como é que são esses novos tags, como é que vão ser feitas essas informações, como é que eu vou gerar as DANFs, qual tipo de informação que vai ter, ser incluída dentro, modificada, para que a gente tenha as informações. E como o Gal colocou, os SPEDs é um grande suspeito, né? A gente imagina como é que vai caminhar com as novas regras, porém a gente também não tem certeza, ninguém exatamente sabe como é que eles vão querer tratar os SPEDs ao final de 2033. Então a gente sabe que o período ali de transição vamos manter, mas ainda até 2033 muita coisa ainda deve ser mudada nesse sentido. Joel, próximo, por favor. Aqui já é uma questão também bem técnica, né? Olhando aí, a gente consegue, como tem a fonte aí, né, que é o próprio site da SAP, quais são as notas que ela já que ela já soltou para a gente poder fazer a atualização desse ambiente, começar a fazer as aplicações. Então, as empresas já podem estar executando essa atividade, nós estamos preparados para isso, né? Nós já estamos trabalhando em alguns clientes com esse tipo de situação. Então, entendendo um pouco como é essa solução, como é a sua aplicação de notas, quais são os impactos. Então, aí nós temos notas tanto para táxi BRJ quanto táxi BRA olhando o processo, né? Eu não vou, podemos depois discutir um pouco, né, num outro tema quais são as notas, né? Mas aqui o objetivo é dar um overview. E para isso a SAP também informa o quê? Qual é o meu requerimento mínimo, né? É o mínimo. Para eu poder aplicar essas notas, para trabalhar, qual o nível que eu tenho que estar? Então, para quem está no S4, né, a partir do pacote do 1909, você vai precisar, no mínimo, fazer um upgrade de Spot Packet. Isso aí é o que a gente chama de pré-requisito, né, um pré-projeto. Se você quiser entrar nas notas técnicas para poder fazer isso, você vai ter que subir seu Spot Packet, aí vai depender da versão que você tem. Pode ser, quem está no HANA, pode ser que suba até 5 suporte packets. O nosso modelo já está prevendo esse tipo de atualização, a gente conhece, né, as aplicações, conhece os processos. Então, a gente sabe quais são as aplicações ali que vão ser feitas. Próximo, Joel. Quem está no SAP ECC, né, ainda não migrou para a solução HANA, aí também para cada tipo, né, para cada versão de componente que ele tenha, a gente vai ter que saber para qual suporte packet mínimo dentro do processo. É lógico, eu posso subir para o último? Posso, mas também posso, nesse momento, ir por o mínimo necessário. Se eu já tiver ideia, alguma coisa de pensando em ir para o HANA, né, se eu estiver passando um projeto de transformação também nesse modelo, falo, não, eu não vou ir até o máximo, vou até o mínimo, também é possível fazer isso, né? Então, aí é uma questão de como a gente quer trabalhar, como a gente quer informar o modelo. Próximo, Joel. Eu vou passar Obrigado, para o Luiz. Joel para explicar um pouco de como nós estamos abordando aí o modelo de entrega. Tá bom, muito obrigado, Luiz. Bom, até antes de começar um pouquinho o que eu preparei para vocês, a gente às vezes tem como premissa que todo mundo que está ouvindo conhece o SAP e os SAPs, né? E às vezes também a gente tem como premissa que todo mundo sabe a questão legal e a questão contábil, e às vezes não é bem assim. Então, por isso nós trouxemos as advogadas, por isso nós trouxemos o Glauco, o contador, para que compartilhassem conosco a experiência deles. E assim, eu me sinto obrigado a explicar um pouquinho, até para o convite que fizemos para eles, né? Esse lado do SAP, né? Que é um outro bicho, né? Diferente, né? Então, assim, só para ilustrar, o SAP ele tem alguns softwares de ERP. Um a gente não aborda aqui, porque como empresa de consultoria a gente não implementa essa solução, mas tem dois que a gente implementa, a gente trabalha, tem serviço de ajuste, que é o SAP ECC, vamos chamar ele de mais antigo, e o SAP S/4HANA, que é o mais novo, tá bom? Eles são dois produtos diferentes, da mesma família, mas diferentes, né? São como se fossem irmãos gêmeos, mas não univitelinos, né? Eles têm diferença entre eles.
E para cada um deles, e como o Luiz falou ali, existe um pacote de coisas que tem que ser feito para adaptar o sistema do jeito que ele calcula imposto hoje para calcular no futuro, né? Porque agora são novos impostos, né? Então tem coisas novas para colocar. E é diferente no SAP PCC, é diferente no S4HANA, tá? O S4HANA, por ser mais moderno, ele teoricamente tem menos adaptações para fazer. E o SAP PCC, por ser mais antigo, ter mais versões, ele tem mais modificações para fazer. Isso significa o seguinte, na verdade, como eu disse antes, a gente tem mais dezenas de propostas da reforma tributária já feitas e colocadas. E nenhuma é igual à outra. Cada cliente tem as suas características especiais, específicas, né? Isso faz com que, mesmo que a SAP solte a solução para ajustar o RP e o RP funcionar de acordo com a nova reforma tributária, a aplicação disso em cada cliente é diferente. Então, esse discurso todo foi para explicar isso. Ou seja, a SAP faz a solução, entrega a solução, só que para aplicar na empresa de cada um de vocês é diferente, porque cada um de vocês está numa versão diferente do SAP PCC ou do S4HANA, num pacote de atualizações diferente, enfim, é esse o trabalho. Bom, preocupados com isso, desde 2024, né, nós, estudando essa abordagem, é, criamos essa recomendação aqui da WA em relação a, dependendo da versão e produto do SAP que você está, o que você deve considerar, tá? Então vamos lá, não está escrito na pedra, nem é uma receita de bolo, é uma reflexão, uma recomendação, tá bom? Estamos dispostos a discutir isso com cada cliente, sempre tem a sua exceção, tá bom? Então, por exemplo, se você é um cliente que está com o SAP S4HANA já implementado, versão 2020 ou superior, meu amigo, aplica SAP Notes imediatamente e ganha tempo para ajustar o restante ainda 2025. Ou seja, quanto mais rápido você começar, mais rápido você termina, menos dor de cabeça você vai ter para o final do ano, ok? Eu vou voltar um slide lá do Luiz, justamente para explicar isso, ó, para ficar bem claro para todo mundo, ó. Vou voltar lá nesse slide aqui, ó. Veja que do 2020 para o 2023, 2024, versão do SAP S4HANA, não tem nenhum suporte package para aplicar, é só aplicar a nota da SAP diretamente. O que que é suporte package? O que que é nota? Suporte package é um conjunto de notas. A SAP agrupa notas. O que que são notas? São correções que são feitas no software do RP. O software, não existe software perfeito, tem sempre ajuste. Às vezes é por erro, às vezes é porque tem uma nova forma de calcular atributos, por exemplo. Então, ela vai soltando isso em forma de notas. Mas, quando junta um monte de coisa, ela cria um pacote no suporte package. Entendeu? Então, muitas vezes, para você aplicar uma nota, você tem que estar atualizado em relação ao suporte package. Para quem está do 2020 para cima, não tem que atualizar suporte package. Isso significa o que eu estou dizendo aqui, ó. Aplica as notas que a SAP está soltando para a reforma tributária e vamos para cima. Ou seja, teoricamente, quem está no S4HANA 2020 ou superior é o que menos vai ter problema. Tá? É aplicar a nota e testar, obviamente, fazer tudo que tem que ser feito para funcionar, né? Não é só aplicar a nota, mas é o menor esforço, ok? Agora, quem está no S4HANA até o 1909, ok, você tem opções, né? Por isso que eu falei, são recomendações. Ou você faz a atualização do seu S4HANA para o 2023, e aí você está dentro do grupo da primeira linha, né? E aplica as notas, ou aplica as notas e pré-requisitos. Porque daí, nesse caso, 1909 pode ter pré-requisito, pode ter os SPS do S4HANA para você atualizar, que seria o equivalente do Support Package, tá? Então, ali, para quem está 1909 para baixo no S4HANA, vale refletir se vale a pena, de repente, atualizar meu RPS for HANA para o 2023 esse ano, aplicar as 5, 6 notas da SAP, testar e já deixar para 2026 o meu RP bonitinho, mais atualizado possível?
Sim, porque S/4HANA também tem atualização de RP, tá? Não acho que vai para o S/4HANA e depois fica lá 50 anos com a mesma versão e que tá tudo bem. Não, é uma versão, pelo nome do produto, vocês estão percebendo que é uma por ano, tá? Isso para os on-premise e contrato private, ok? Bom, o SAP ECC EHP 6, 7 e 8, que é outro produto da SAP, é o ECC, é o ERP Central Componente. Se você tem projeto para o S/4HANA em 2026, você vai migrar para o S/4HANA, tá? Então, assim, recomendação, a SAP vai ficar brava comigo, porque depende do suporte packet que você tiver, o ideal seria você atualizar o suporte packet antes de subir a SAP Notes. Mas pode ser que você já esteja atualizado, então é só aplicar suporte packets, desculpe, SAP Notes. Mas se você não tiver tão atualizado, ainda assim, se você vai para um projeto de S/4HANA em 2026, talvez seja melhor você fazer só a aplicação de SAP Notes. Por que, Joel? Por quê? Por que que eu já não subo o suporte packet? Como alguns clientes têm feito, tá? Porque quando você sobe um support pack, lembra que eu falei que é um pacotinho de, de, de notas? Elas também têm notas que corrigem, por exemplo, a parte de produção, a parte de qualidade, a parte de finanças, a parte de custo, e isso você vai ter que testar antes de colocar no seu ambiente produtivo, tá? Então é um esforço maior quando você atualiza suporte packs, mas é o melhor caminho, né? Só que vai gastar mais dinheiro com isso. Então você tem que avaliar isso. Cada cliente tem a sua estratégia, tá bom? Nós estamos aqui para apoiar vocês na estratégia que vocês escolherem para resolver a questão, tá? Ou subir, então, portanto, ao suporte package disponível e aplicar SAP Notes. Tenho clientes fazendo isso. Tem um cliente, por exemplo, olha, ele está no EHP 7, ele estava no suporte package 13, se não me engano. Tinha que subir por 19, o mínimo. Mas existe o 29. Então, ao invés de subir para 19, ele já foi para o 29, já está terminando o projeto, fez agora em 2 meses esse projeto, e a partir de agora ele vai aplicar só as notas da SAP. E atualizou o RP dele para o EHP 7, último suporte package. Está melhor do que ele estava. Então, é uma conta, tem que fazer uma conta, tem que avaliar investimento, tempo, estratégia, quanto tempo você vai ficar com o SAP ECC antes de ir para o S/4HANA, porque tem esse detalhe também. E eu estou preocupado, e por isso eu estou dizendo para os nossos clientes, fiquem preocupados, porque existe um calendário para falar assim, olha, o SAP ECC morre. E agora, a partir desse calendário, é só S/4HANA. A gente sabe que não é tão radical assim, mas está ficando cada vez mais forte esse discurso. Entendeu? Então, se você tem um projeto para 2026 de S/4HANA, é uma coisa. Se você não tem, o que você vai fazer? Se você deixar o seu RP muito desatualizado, você vai ter outros problemas. E do SAP ECC para baixo, deixa eu ver aqui que eu estou me atrapalhando aqui um pouquinho. Está cobrindo o meu. Do SAP EHP5 para baixo, então tem que avaliar o plano do S/4HANA. Você está muito desatualizado, você vai para o S/4HANA? Não vai. Quer subir para o EHP 8? Antes de ir para o S/4HANA, que pode ser uma estratégia interessante, porque isso facilita o projeto do S/4HANA. Então, assim, tem muita coisa na mesa. Chame a gente, peça ajuda, nós teremos o maior prazer em poder ajudar vocês nessas reflexões, tá? Vamos lá. Agora, a WA tem algumas ferramentas que podem ajudar. Então, eu resolvi colocar esse slide nesse webinar para falar muito rápido sobre ele, tá? Panai é um produto que a gente é parceiro, que ele ajuda o quê? Em saber o impacto que o seu sistema vai ter quando você sobe suporte packages, ou quando você sobe HP, ou quando você vai converter do ECC para o S/4HANA. Então, se você sabe o impacto, né, com o Panaia, é muito melhor. Uma coisa é você entrar numa estrada que você não sabe o caminho. Outra coisa é você ter o mapa. O Panay é o mapa. É um mapa dinâmico, um mapa que vai te ajudar muito. E além do mapa, ele tem uma plataforma de teste associada a isso, o que melhora muito a qualidade dos projetos que vocês podem conduzir, independente de ser reforma tributária, conversão para o S/4HANA, subir HP ou qualquer outro projeto.
fale com a gente sobre Panaia, faremos uma apresentação, dá para fazer uma POC do produto para que vocês possam entender qual é a dinâmica dele, como é que ele funciona, o que que ele pode te ajudar. Vale a pena. Temos clientes que estão contratando o Panaia para não só fazer a reforma tributária, mas também levá-los ao Panaia, desculpa, ao SAP S/4HANA. Ok? Metodologia da AAA. Nós também pensamos nisso, né? Peraí. Essa tal da reforma tributária não é uma coisa assim que você faz todo dia. Quantos projetos de reforma tributária a gente já fez na vida? Reforma tributária nenhuma. O Glauco falou que está desde que nasceu esperando ser essa reforma tributária. Eu também. Meu avô falava que um dia ia vir, mas não veio até agora. Agora chegou. Entendeu? Então é diferente. Não é um, tudo bem, o papel da consultoria é tornar o difícil fácil, né? Ou menos complexo. Então, a gente tentou dar uma carinha mais leve para vocês. Então, assim, antes de começar a fazer o projeto, a gente tem um processo de pré-proposta. Um questionário que eu envio para vocês, vocês respondem, e aí a gente faz um assessment, um pré-diagnóstico com inteligência artificial. Vamos usar a ferramenta, tá aí, o tal do chat GPT, DeepSeek, enfim, tá? A gente usa isso, usa efetivamente para criar um relatório diagnóstico para vocês sobre o impacto de você atender a reforma tributária de acordo com o sistema SAP que você tem como RP. Isso aqui até agora você não pagou nada para mim, tá certo? Simplesmente estamos fazendo a fase de pré-proposta, de organização e conceituação do projeto. Beleza. Gostou? Fechou o projeto? Quando a gente entra nessa fase verde aqui, a gente faz o detalhamento desse diagnóstico. A gente dá um passinho a mais, tá? A gente usa aí a inteligência artificial, ela ainda fica perdendo para nós. Nós somos mais detalhistas que ela, né? Aí a gente vai a fundo no seu cenário, porque cada cliente é diferente, tá? Mas, enfim, o projeto em si, o que que vai ser? Ou é subir support package, aplicar nota e fazer os ajustes especiais, ou é só subir só, né? Entre aspas, só, tá? Só subir as notas e fazer os ajustes especiais, né? No mínimo é isso. Esse é o projeto da reforma tributária, do ponto de vista de tecnologia. Mas chama o contador, chama o advogado, chama o financeiro, chama todo mundo, tá? Não deixa esses caras de fora, não. Depois eles vão falar que não foram convidados. Depois vocês vão falar que eles não participaram. Não façam isso. Estou avisando. Quem avisa, amigo é. Depois tem ciclo de teste. Claro, testa. Se quiser testar com o Paná é melhor ainda. Teste de validação final. Pá, tá tudo funcionando, belezinha, lá mais ou menos lá para o dia 30 de outubro, tudo funcionando, tranquilo, testado, coloca em produção, né, do seu SAP e fica só esperando chegar o dia 1º de janeiro, que não é que acaba esse projeto, simplesmente começa, né? Começa, tá? O Hypercare você pode ter de 30, 60, 90 dias, né? Você escolhe o tempo de suporte. E o monitoramento do Ministério da Fazenda e da SAP em relação às notas que ela vai soltando, a gente vai fazendo depois, durante todo o período de hoje até 2033, nós temos que estar de olho ligado nisso daqui. Como a doutora Érica falou, a Martina também, olha, os links da lei estão lá, se habituem a entrar lá e olhar, né? Porque tem sempre alguma informação nova. Outra coisa, links da SAP, que eu vou dar a seguida, também se habituem a entrar lá para saber o que está acontecendo. Aqui um pouquinho sobre o diagnóstico com inteligência artificial, o que é o questionário. Nós criamos um prompt, né, a forma que a gente fala com inteligência, criado por especialistas para falar de inteligência, para falar de reforma tributária, e aí, com a resposta que eles nos dão, né, esse prompt que a IA nos dá, a gente faz um refinamento e ainda passa por uma revisão do especialista SAP em localização Brasil, tá? Então, não é 100% IA, não que isso não seja bom, pelo contrário, é IA com especialistas da WA Fênix, especialistas em localização Brasil. Tá? Aqui são links importantes, vocês vão receber essa apresentação no final do evento, tá bom? Então, são links que eu recomendo que vocês participem, acompanhem, tá? E agora chegamos em perguntas e respostas, tá bem? Então, desculpa se corri demais, mas não queria passar muito do tempo aqui que nos foi programado para isso, ok?
Bom, a Aline, que é a nossa organizadora do evento aí, que nos ajuda muito. Obrigado, Aline, tá? Obrigado a todo o seu time aí de marketing e tal, para organizar esse evento. Nós temos aqui algumas perguntas, tá bom? Eu vou acessar e vou olhar aqui qual é a pergunta e vou direcionar para quem foi feita a pergunta, tá bom? E aí a gente vai ver se vai dar para responder todas, tá ok? Vamos lá. A primeira é para as doutoras. Eu acho que está dando microfonia, talvez seja o seu microfone. Aí, Aline, obrigado. É, o Auro perguntou, doutoras, quando uma empresa se sentir prejudicada ou com excesso de carga tributária, existe um canal para reclamar? Sim, vai existir, tá? Bom, primeiro que assim, é um direito fundamental da Constituição que qualquer pessoa tem direito à ampla defesa e o contraditório. O que que isso significa? Se você se sentir prejudicado, você pode administrativamente ou judicialmente reclamar. Neste caso específico da reforma, o comitê gestor vai disponibilizar um canal oficial, mais automático, eletrônico, tá? Para você fazer esse pedido, esse requerimento. Então, a tendência é que seja simplificar, né, esses pedidos para você não ter que ir para o judiciário. Então, vai ser uma discussão preliminar desse seu pedido para simplificar, agilizar o seu direito à ampla defesa. Tá claro? Muito bom, acho que sim, doutora Érica, obrigado. Obrigada a Ah, vocês. a próxima pergunta é para o Glauco. Glauco, você acha que o trabalho do contador e a área fiscal das empresas, que eles vão ter mais trabalho ou tende a diminuir? Na minha opinião, haverá muito mais trabalho. Todas as vezes que a gente passa por um sistema híbrido ou transição de uma forma de apuração tributária, inevitavelmente são criadas outras obrigações, sobretudo obrigações acessórias. Então, perceba, a partir do começo do ano que vem, um exemplo prático, né? Nós estaremos sujeitos a 0,9 de CBS, que poderá ser compensado com o PIS e COFINS. Então, nessa seara, nós vamos ter mais trabalho, não só do ponto de vista fiscal, mas também do ponto de vista contábil. Nós vamos ter que criar mais um controle interno lá, haverá mais um razão analítica, haverá mais um demonstrativo dentro do passivo circulante e dentro das demonstrações de resultado. Então, eu não tenho dúvida que o nosso trabalho vai aumentar sim. Tá bom, obrigado, Glauco. É isso aí, pessoal. Eu também acho, concordo plenamente com o Glauco. É, outra para você, Glauco. A substituição tributária acaba? Quando que ela acaba? Muito legal essa pergunta, porque a gente estava discutindo aqui, eu e meu time, ontem, sobre esse assunto. Porque como o IVA dual é a criação, né, de dois novos impostos, CBS e IBS, toda vez que o legislador cria um tributo, ele tem que criar os mecanismos de extinção do débito. E ele tem que apor de forma expressa na legislação. Então, ele fala assim, ó, como é que a gente pode liquidar a CBS e a IBS? Através de compensações de crédito, uma vez que existe a não cumulatividade, você pode ter mais crédito que débito, transporta para o mês seguinte a apuração e você liquidou naquele período. O pagamento efetivo do imposto apurado, mediante pagamento em dinheiro. Como foi instituído a figura do split payment, na liquidação financeira, concomitantemente você recolhe o imposto, perdão, o próprio split payment já repassa para o governo a parte dele e repassa a parte de mercadoria ou serviço para o contribuinte. E aí vem, dentro da legislação, da nova legislação, ele fala assim, você pode liquidar o imposto pelo adquirente. Quando ele fala pelo adquirente, existe aí a manutenção da figura da substituição tributária. Então, respondendo a pergunta da pessoa, eu não acredito no fim da substituição tributária, uma vez que a própria legislação diz que é através do recolhimento, uma das formas de distinção é o recolhimento pelo contribuinte, e ela vai mais além, ela fala assim, ou por quem a legislação tributária atribui a responsabilidade. Então, assim, está claro a manutenção da substituição tributária. Tá bom, Glauco, muito obrigado. Tem mais uma perguntinha aqui, acho que ainda temos tempo. Sim, temos. Fernando Abreu, como funciona a obrigatoriedade junto à Cefaz? A validação do XML
contendo os novos IVAs, existe um cronograma definido para isso? Não, não há cronograma ainda. Ainda não entraram nessa seara, até porque já existem notas técnicas revogando as anteriores. Então, é muito específico, acho que é muito cedo ainda para falar sobre isso, na minha modesta opinião. Assim, aí vou contribuir um pouquinho também. O que a gente tem escutado, Fernando, e é assim, existe uma certa confusão nessas datas de disponibilização dos ambientes de validação de nota fiscal da Cefaz. Então, primeiro, dia 1º de julho, a Cefaz ela libera um ambiente de teste, ou seja, se você está conduzindo o seu projeto, você pode mandar a sua nota fiscal em teste, né, com os novos tags lá da nota técnica 2025-002, né, ela vai ver se tem lá o tag ou não tem o tag, tá certo? Ok? Mas ainda nesse período e também no período seguinte, quando tiver um ambiente de produção, esse ambiente de produção, se não me engano, 1º de outubro ele já vai estar disponível, tá? Esses tributos não vão ser validados do ponto de vista de valor, essas coisas, né? E para 2026, eles também não vão ser devidos, pelo menos é o que a gente está interpretando do que está escrito lá nas notas técnicas e tal. Só que, no entanto, a partir de 1º de janeiro de 2026, você tem que ter no seu XML as tags da nota técnica 2025-002 previstas lá, você tem que ter eles lá. Então, por isso que está todo mundo se preparando para essa primeira data de obrigatoriedade, 1º de janeiro de 2026. Ou seja, esse é o cronograma do governo, tá bom? É isso mesmo. É isso aí, tá? Se você tem esse mesmo entendimento, é isso. Ou seja, não, muita gente estava achando que tinha que mandar já a nota fiscal com os tags no dia 1º de outubro de 2025. Não, tá? Você pode mandar, porque vai ter um ambiente de produção disponível, a menos que a Cefaz não cumpra essa data. Isso é coisa dela, tá? Tem que acompanhar lá o portal da nota fiscal eletrônica, né? A mesma coisa, o portal da CTE também tem que ser acompanhado. Agora, o que eles estão dizendo lá também, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, você deve mandar os tags lá do XML da nota fiscal eletrônica com os novos impostos, com as modificações que foram feitas. Mas você não vai dever esse imposto ainda. Então, 2026, aquela alíquota de 1% para o CBS, 0,9% para o IBS, elas 0901. são isso, 0901. Elas são para teste, ok? Assim, se você. Eu tenho uma dúvida para o contador, para o Glauco também. É o seguinte: tá bom, eu vou calcular essas alíquotas a partir do dia 1º de janeiro de 2026, eu mando, mas eu tenho que ter uma conta contábil para contabilizar esses valores que eu não vou ter que pagar, ou por enquanto isso eu não preciso me preocupar? É para mim Se o a Glauco. pergunta, Jean? Para você. Não sei se Eu quer que eu acredito, repita? Essa é minha por favor. pergunta, tá? Então, o que eu estava perguntando? Assim, suponha que 2026 a gente está vendo lá que precisa mandar 0,1 de CBS e 0,9, né, de IBS. Mas ele não vai ser devido, né? No entanto, se eu calculei, eu sei quanto é e está lá na minha nota fiscal, eu vou ter que contabilizar isso em contas separadas, eu tenho que criar uma conta para o IBS, para o CBS. É uma pergunta bem básica minha, tá? Eu não sou contador, né? Então, é isso. Ou seja, eu tenho que me preocupar contabilmente em 2026? Sim, na minha opinião, porque existe uma legislação que vai nortear meus passos. E aí, mesmo que não sofra uma alteração patrimonial na empresa, a gente deve refletir isso das demonstrações contábeis com impacto zero, através das demonstrações, através dos lançamentos que figuram em uma outra conta chamada razão analítico, que demonstra que a gente transacionou esse valor de forma contábil
de forma sistêmica, mas que não teve nenhum tipo de reflexo no patrimônio. Mas, respondendo sua pergunta, precisa ser demonstrado sim. Perfeito, muito obrigado. Ótimo, ó, essa resposta para todo mundo aí, ó, importante, ou seja, mais uma vez, mais uma razão para envolver o contador, envolver a área contábil, envolver a área jurídica, envolver todo mundo, não é um projeto só de TI. Você pode mandar a nota fiscal bonitinha para o Cefaz ele aprovar, mas você esqueceu de contabilizar corretamente aqueles valores calculados de IBS e CBS em teste, né, simbólicos, entre aspas, né, é, e deveria ter feito isso, tá? Então a solução ficará é, é, incompleta se você não fizer o que também tem que ser considerado do ponto de vista contábil, ok? Mais perguntas? Não? Bom, eu vou parar o compartilhamento aqui para ver aqui os nossos convidados mais uma vez, né? Todos juntos, Glauco, doutora Martina, doutora Érica, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, agradeço muito. Pessoal, se tiverem perguntas para elas, se quiserem fazer, enviem para a Aline, né, que vocês devem ter o contato dela. Todos os participantes do evento vão receber um contato nosso a seguir. Quem não entrou vai receber um contato nosso a seguir. Então, se tiver alguma coisa que possa ser endereçado a eles, nós faremos esse canal, tá bom? Para nós também, tanto para Luiz quanto para mim. Agradecemos a presença de vocês e muito obrigado mesmo pela participação desses nossos convidados aí, tá bom? Glauco, doutora Martina, doutora Érica, brilhante. Agradeço muito vocês. Obrigada, Joel. Obrigado, Joel. Tchau, bom dia para vocês, Tchau, boa bom quinta-feira. dia. Bom dia a Bom dia a todos. todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.